Olá, eu sou João Antônio Gomes Braga, gerente-geral de projetos da Klabin, e estou envolvido nesse momento com o projeto Puma 2, fase 1, que será a instalação de uma linha nova de produção de papel dentro da unidade Puma. A unidade Puma, que hoje já produz celulose, vai receber, então, essa nova linha de produção de papel, cujo destaque é uma nova máquina de papel Kraftliner, 100% de fibra curta na sua composição. É a primeira máquina no mundo que vai ter esta configuração e especificação de produto. Esse projeto ele já vem acontecendo desde 2019, né? E vou falar aqui de como está sendo a nossa experiência na gestão da pandemia relacionado a um projeto de grande porte. Quando a pandemia apareceu lá em março de 2020, nós estávamos aqui com aproximadamente 4.500 trabalhadores já atuando nas construções, né? Mais fortemente em construção civil e já iniciando as montagens eletromecânicas. Então, já era um contingente considerável quando começamos a ter que gerir aí a questão do Covid, né? Como era um assunto de desconhecimento geral, como foi para todos no país e no mundo, né? Então, nos faltava conhecimento, nos faltava ferramentas que tiveram que ser desenvolvidas naquele momento, naquele período. Muitas coisas foram discutidas e definidas pela Klabin, né? Então, nós aproveitamos muitas das definições que a Klabin fez, mas nós tivemos que desenvolver algumas e adaptar a outras voltadas à realidade do projeto, né? Um contingente grande de pessoas, uma concentração grande de pessoas, né? Então, isso exigiu algumas adaptações, né? Então, foi aquela corrida toda lá, né, para organizar, né? O projeto já tinha uma estrutura de apoio à saúde dos trabalhadores bastante significativa, bastante importante, mas nós tivemos que acrescentar novos suportes para enfrentar aí o vírus e as suas consequências, né? Tivemos que também estender essas melhorias, né, com entidades de saúde e de suporte de fora da empresa, né? Entidades privadas de saúde para a realização de testes, para a realização de internações, caso for necessário, definições de procedimentos e também interações com o órgão oficial de saúde, né, que tem tanto as secretarias de saúde dos municípios próximos, como a vigilância sanitária, que tem uma sede aqui em Telêmaco Borba. Essa condição toda que nós temos aqui na região, com uma presença muito forte da Klabin, com negócios muito fortes, nós temos aqui as duas maiores fábricas da Klabin, as unidades industriais, que é a unidade Puma, que produz celulose, e a unidade Monte Alegre, que produz papéis, vários papéis, em municípios vizinhos, né, dentro de uma mesma área de atuação da Klabin, e também uma atividade florestal muito grande, né? Então, existia assim uma preocupação e uma atenção muito grande, visto as dimensões das operações da Klabin aqui nessa região, né? Uma região relativamente pequena,
uma atividade muito forte da Klabin. E uma situação que se estabeleceu aqui no início, né, dentro daquele momento de desconhecimento geral, é que houve um olhar muito forte da sociedade em geral e dos órgãos de saúde olhando para o projeto. Primeiro para a Klabin e depois para o projeto por causa do contingente de trabalhadores. E muitos deles, um terço daqueles 4.500, vinham de cidades não locais, né, de várias cidades do país inteiro, e a comunidade, os profissionais de saúde começaram a enxergar de que eles representavam um risco, que eles estariam trazendo o vírus para a região naquele momento, eles pensaram assim, né? Depois foi visto que a pandemia aconteceria de qualquer jeito, o vírus chegaria na região de qualquer maneira, né? Então, aquilo colocou um olhar muito forte da sociedade sobre o projeto e sobre a Klabin. E numa análise interna da Klabin, consideramos que quem precisasse, a área que precisasse ceder em algum momento seria o projeto, e não as operações, onde nós temos a produção de celulose e papéis, que são atividades que foram consideradas essenciais já desde o primeiro momento, porque os papéis são voltados aí para a produção de embalagens, que se tornou muito importante nesse momento, e também a produção de celulose, fibra longa, que é um insumo para a produção de produtos descartáveis, que também tem ligação com a questão de saúde. Então, as atividades das duas fábricas, das duas instalações industriais são consideradas essenciais, e se fosse preciso ter alguma ação, né, de alguma restrição, o projeto é que seria o primeiro a fazer alguma flexibilização. E considerando esse contexto todo, e já olhando para experiências acontecidas aí que estavam acontecendo naquela época no Brasil, com fechamentos de fábricas, fechamentos de projetos, e uma preocupação com possíveis ações oficiais aqui, então a Klabin decidiu interromper as obras, não interromper o projeto. Nós decidimos interromper as obras para remover esse contingente de trabalhadores que era, digamos assim, concentrado, né? E isso nós decidimos fazer para permitir um planejamento, mesmo que fosse algo rápido, fosse algo ordenado e coordenado, e não esperar aí uma ação oficial que poderia determinar um fechamento imediato e que traria dificuldades muito grandes, porque devolvermos para casa 1.500 trabalhadores não foi uma tarefa fácil. Nós levamos vários dias para conseguir fazer isso. E porque já a logística de transporte de pessoas já começava a ficar complicada naquela época. Redução de voos, de disponibilidade de ônibus e etc. Então, foi uma decisão estratégica que a Klabin tomou para interromper as obras, não o projeto, né? A engenharia, a compra de materiais, fabricação de equipamentos continuou normalmente junto aos nossos fornecedores. Então, essa foi uma decisão estratégica que aconteceu lá no final do mês de março, e paramos por 3 semanas. Nesse tempo, nos permitiu, né, trabalhar em termos de organização, de como nos organizar melhor para enfrentar a pandemia que vinha crescendo e que a cada dia a gente conhecia um pouco mais, né? Então, foi aquilo que todas as empresas fizeram, definição de protocolos, de procedimentos, né? E melhorar a infraestrutura de saúde,
tanto dentro da área do projeto, como também a Klabin acabou participando da melhoria da infraestrutura de saúde da região, né? A Klabin apoiou aí na abertura de um hospital de campanha e fez apoios diversos nas cidades próximas com o objetivo de, enfim, de apoiar, né? A Klabin tem agilidade, muito mais agilidade do que digamos, as gestões públicas que têm naturalmente uma lentidão maior para realizar as coisas, né? E nesse trabalho aí, enquanto estávamos com atividades interrompidas, né? Então nós fomos nos organizando e definindo ações. Digamos, a primeira ação importante foi que precisávamos realizar testes, né, que já naquela época começaram a aparecer, para identificar de uma maneira mais rápida quem estivesse positivo ou quem não fosse positivo, né? Então, começamos a testar os trabalhadores e definimos que todo trabalhador que voltasse da sua interrupção, ou todo novo trabalhador que fosse contratado, ele seria testado 2 vezes, né, na cidade de origem e antes de iniciar o trabalho. Assim, a gente garantia que não estaríamos introduzindo trabalhadores positivos no ambiente do trabalho, né? A remobilização começou a acontecer 3 semanas depois da interrupção, de uma maneira gradual, né? Não trouxemos os 4.500 trabalhadores de volta rapidamente, isso demorou 2 meses para que a gente voltasse a ter esse contingente, e era sempre negociado aqui com um comitê que foi formado na região para gerir a pandemia na região. Então, tinha representantes públicos, especialistas em medicina, a Klabin acabou participando pela sua importância aqui na região, né? Então, nós definimos essas questões do teste, e isso virou um grande argumento que usamos, e ele foi aceito pelos grupos, de que todo trabalhador novo ou trabalhador que voltasse de viagem, ele seria testado, para evitar que trabalhadores circulassem aí carregando o vírus. Isso foi uma decisão importante que foi bastante bem aceito aí na gestão, né? Uma outra ação importante que foi estabelecida aqui nessa gestão toda foi estabelecer uma grande campanha de comunicação com vários níveis. Comunicação com os trabalhadores na linguagem deles, comunicação com as empresas contratantes desses trabalhadores, né, que são as fornecedoras da Klabin, comunicação com órgãos públicos e de interesse, e até comunicações com a comunidade, né, procurando estar sempre atualizando esses grupos, né, e mantendo um canal de comunicação com eles, porque comunicação é muito importante, principalmente em momentos de crise, né? E uma outra ação que nós também estabelecemos aqui foi o desenvolvimento de estatísticas muito detalhadas a respeito do que acontecia dentro do projeto em termos de Covid, né? Quantos casos positivos aconteceram, de qual empresa, em qual área trabalhava, aonde residia, era originário de qual cidade, de qual região. Então, nós tínhamos isso tudo muito mapeado, né? E nos permitiu fazer interpretações, nos permitiu chegar a conclusões, por exemplo, de que os casos que aconteciam com trabalhadores do projeto eram inferiores ao que aconteciam nas cidades locais, né? Existia sempre, e continua existindo até hoje, preocupações e olhares das comunidades olhando para o projeto, achando que o projeto é o problema da região, e não é verdade. A gente sabe, nós temos dados onde a gente afirma com muita segurança
de que o número de casos acontecidos dentro do projeto são menores do que o número de casos acontecidos nas cidades próximas, em termos de taxa, né? Percentual de pessoas contaminadas. E isso foi muito positivo, porque permite tomar decisões, olhando para a estatística, né? Permite ficar mais ou menos, digamos, tranquilo, considerando que você chega à conclusão que está tendo o controle da pandemia dentro do ambiente do projeto, né? E isso também foi bastante importante em um determinado momento, uma situação crítica que se estabeleceu aqui na região, quando novamente a comunidade, a gestão pública das cidades começaram a olhar para o projeto, achando que a Klabin tinha que tomar atitudes, né, olhando para o projeto, o número de trabalhadores envolvidos, e nós fomos assim quase que obrigados a abrir alguns dados dessa estatística, aonde nós comprovamos a eles de que o ambiente do projeto é mais seguro do que o ambiente comunitário, né? Que a taxa de contaminação entre trabalhadores do projeto é menor do que nas cidades, né? E aliado a outras informações, protocolos que nós definimos, acabamos por, digamos assim, convencer as autoridades e os representantes das diversas entidades de que o projeto tem controle e é um ambiente melhor até para um trabalhador do que ele solto nas suas atividades pessoais e cotidianas, né? Então, isso foi bastante importante, termos essas estatísticas que permitia uma série de análises e uma série de conclusões, né? O que mais? Que outros desafios tivemos? A pandemia, a interrupção das obras aqui impactou, digamos, financeiramente nos contratos, né? Então, as empresas tiveram custos adicionais, a Klabin também tendo custos adicionais por causa disso, por causa dos protocolos, dos cuidados adicionais que foram estabelecidos, e nós tivemos que dar uma atenção bastante grande também à questão financeira, junto aos nossos fornecedores. Nós temos fornecedores grandes e poderosos, mas nós temos também fornecedores menores, que têm mais dificuldades de manter um fluxo de caixa, digamos, a condição financeira saudável para suportar aí manter, enfim, os contratos. Então, tivemos que definir aí um grupo de trabalho, que não é pequeno, para tratar dessas pendências e questões financeiras com os nossos contratados, com o objetivo de dar um suporte financeiro, sempre que for necessário, e também reconhecer, né, aquilo que se transformou em custo adicional ao contrato e que não era previsto lá inicialmente quando esses contratos foram estabelecidos. Então, é uma parte importante também buscar manter a saúde financeira das empresas que estão envolvidas aqui no projeto, e que são dezenas de empresas envolvidas, né? As mais poderosas demandam menos nesse momento, mas as menos poderosas financeiramente precisaram de um apoio mais rápido, no sentido deles manterem as suas atividades definidas em contrato, né? E agora, digamos, depois que, vamos dizer assim, alcançamos a estabilidade na gestão da pandemia, né? Que ela continua até hoje, exigindo muito da gestão. Eu diria que toda a gestão da equipe Klabin e da gestão dos nossos fornecedores, eles dedicam muitas horas do dia
para gerir a pandemia. Apesar de hoje a gente já ter protocolos definidos, procedimentos, uma série de coisas já bem alinhadas, precisamos continuar atuando, porque as ocorrências, as situações que se formam são diárias, diversas, e a gente tem que estar dando atenção. Por quê? Né? Todos nós sabemos de que o comportamento humano não é uniforme, né? Tem gente que se alinha às orientações, que obedece às recomendações, que segue as recomendações, e tem gente que tem uma dificuldade maior de se alinhar a isso. Então, a gestão continua sendo diária, digamos, a fiscalização dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho, no local de fazer refeição, no transporte, enfim, todos os momentos em que eles têm essa condição de aglomeração, a gente precisa estar atuando e precisamos atuar, sim, porque a pandemia não acabou, né? A gente viveu, todo mundo está vivendo aí momentos melhores, mas depois ela volta a intensificar e a gente não sabe exatamente quando teremos um momento de menor intensidade da pandemia e por isso exige atenção constante e mudou a rotina da gestão de um projeto, né? Então, hoje, além de cuidar das questões tradicionais, a gestão da pandemia exige muito tempo dos times de liderança aí do projeto, dos nossos fornecedores. E é necessário, se a gente quiser manter as atividades continuamente, né? Se não houver cuidados grandes, ações fortes, intensas e contínuas, a gente corre o sério risco de ter que interromper novamente um projeto desse, que envolve um capital financeiro muito grande, que envolve, que teria impactos econômicos muito grandes na empresa, né? Porque ela já começa até assumir compromissos aí com o mercado, relacionado aí com a sua nova capacidade de produção, um novo produto que será lançado no mercado e tudo mais. Então, digamos assim, o desafio continua, a intensidade de atuação continua bastante forte e certamente todo esse aprendizado que tivemos aí com a pandemia está trazendo melhorias de processos, melhorias de controles, melhorias de gestão que vamos aproveitar no futuro. Espero que sem pandemia, mas nós estamos aprendendo bastante aí com tudo isso que aconteceu aí no último ano. Então, esse é um apanhado aqui de qual a nossa visão aí da gestão da pandemia num ambiente de um projeto industrial de grande porte, que envolve muitos recursos, que envolve muita gente e tem muitos impactos, não só para dentro da companhia, como também para as comunidades onde a empresa se insere. Muito obrigado pela oportunidade aí de dividir um pouco da nossa experiência.